Olá, meus irmãos, boa tarde, ou melhor, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Me chamo Adriano, para quem não conhece, né? Esse vídeo, na verdade, é voltado para a Igreja Batista do Jardim Oriental, mas como será publicado no YouTube, eu espero que você, meu irmão de Jardim Oriental, possa divulgar esse vídeo, né? Porque afinal nós vamos estar estudando a palavra de Deus, né? E é sempre importante a gente divulgar a palavra do Senhor, né? Estamos passando por um momento difícil, delicado em todo mundo, né? E nós acabamos sendo atingidos de alguma forma e estamos nesse momento impedidos de realizar os cultos, né? Mas não perdemos a comunhão, né? Então, assim, eu vou tentar fazer um resumo da lição que estaríamos estudando amanhã, né? Na verdade, hoje que eu estou gravando esse vídeo, 21 de março de 2020, sábado, né? Estou gravando esse vídeo e vou trazer um resumo da aula que teríamos amanhã, né? Na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando essa revista aqui, ó, Ide e Pregai, né? Hoje será a lição 16, a prática do discipulado, como você já pode ver aí na tela da televisão, né? Tô tendo que me adaptar, para mim é uma novidade, nunca fiz dessa forma, mas vamos seguindo, né? Vamos lá, a gente começa fazendo a leitura bíblica do texto básico, né? O texto básico ele está em Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33, né? Eu vou fazer a leitura, vocês vão acompanhando aí na projeção, tá? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Né? Então, nós vemos aí a palavra do Senhor a respeito do discipulado, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre as características da pessoa que é um discipulador, o que é ser um discípulo, o que é de ser discipulado. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, falar um pouquinho do ID, né? Que Jesus fala do ID, a gente enfatiza muito do ID, mas também tem a outra parte, fazer discípulos, né? A gente vai ver a importância disso no decorrer dessa lição, né? Eu vou estar lendo um outro versículo com vocês, Lucas capítulo 14, versículo 33. Ele é o versículo-chave dessa lição, tá? E ele está na versão Almeida Revista e atualizada, conforme está na revista, né? Durante toda a exposição aqui, eu vou utilizar a versão NVI, Nova Versão Internacional, tá? Com exceção desse texto que eu estou lendo, nós vamos ler agora, que ele está na revista Almeida Revista e Atualizada, tá? Que é a versão utilizada na revista. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? Então, vamos continuar falando, né? O alvo da lição a pessoa ela vai saber, né, conscientizar-se dos requisitos necessários para alguém se tornar discípulo de Jesus, né? A gente vai conseguir ver dentro da lição que não é qualquer pessoa que consegue ser discípulo, ou melhor dizendo, né, não é de qualquer maneira que se é um discípulo de Jesus. Você pode
tentar seguir a Jesus, mas tem algumas implicações e algumas características que diferenciam o servo, o discípulo, né, daquele seguidor, né? Então a gente vai ver isso dentro do decorrer da lição, e esse é um dos objetivos, você conseguir perceber essa diferença entre um simples seguidor de Cristo e um discípulo de Cristo, né? Você vai se sentir desafiado, irmão, desafiado e motivado a contribuir no discipulado de novos convertidos, né? Eu gostaria de enfatizar essas palavras, desafiado e motivado, né? É um grande desafio, sim, né? Porque a gente está lidando com vidas, e a pessoa, quando se propõe a ser um discipulador de alguém, ela primeiro tem que ser um discípulo. A gente vai ver isso no decorrer da lição, né? E mais do que isso, é um desafio porque vai haver dificuldades, vão haver empecilhos, vão haver problemas no meio do caminho, mas você, aceitando esse desafio, você também vai se sentir motivado, né? Então, sinta-se motivado, meu irmão, a contribuir de alguma forma para que o discipulado aconteça. O discipulado faz parte, né? Como eu já falei no comecinho, fazer discípulos faz parte da missão, né? E, principalmente, coloque-se à disposição, a prática disso é você se colocar à disposição da igreja, né? Para poder ajudar a servir, né? Como está escrito aí, colocar-se à disposição da igreja para ajudar no discipulado de novos convertidos, né? E aí eu gostaria de deixar esse versículo aí para a meditação de vocês, né? Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, né? Vamos dar uma avançada aqui. Vamos lá. O trabalho evangelístico proposto por Cristo, ele não se restringe ao ide, né? Mas se entende que também ele se estende ao fazer discípulos, ou seja, como eu já tinha falado no começo, né? E vou dar uma ênfase maior agora, porque muitas vezes a gente enfatiza muito, né? Tem que ir, tem que pregar, tem que falar do evangelho para as nações, e realmente temos que fazer isso, né? Mas o fazer discípulos também faz parte, né? E essa parte de fazer discípulo não é uma coisa tão fácil, uma coisa tão simples, né? Mas a obra só se completa se houver discípulos, né? Eu costumo falar que se não fosse a obra missionária, nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui falando, vocês não estariam aí ouvindo, nós não teríamos essa comunhão que temos, né? Mas temos isso porque alguém se dispôs a ir, alguém se dispôs a fazer discípulos, né? Então é isso. O discipulado ele faz parte, é a parte principal também da missão, dessa grande missão que Jesus Cristo deixou aos seus discípulos, né? Bom, a introdução a gente fala assim, o discipulado é uma prática constante no Novo Testamento. A palavra discípulo aparece várias vezes nos evangelhos e significa aluno, aprendiz ou adepto, né? Então, se eu sou um discípulo de Cristo, né? Eu sou um aluno, eu sou um aprendiz, eu sou um adepto de Jesus Cristo. Eu quero seguir os ensinamentos de Cristo, eu quero viver conforme ele viveu. Então, o discipulado é uma prática constante. Jesus Cristo ele fez isso com aqueles 12 que ele escolheu, né? Ele chamou as pessoas largaram tudo que tinham, né? A gente vai ver isso também no decorrer da lição, né? Do que eles abriram mão. Muitos abriram mão de várias coisas, abriram mão de tudo para seguir a Jesus Cristo, para se tornar um aluno de Jesus Cristo, um aprendiz, um adepto dos ensinamentos de Cristo, né? E todo o ensinamento de Cristo, né, todo o ensinamento do Mestre consistia em dar um treinamento doutrinário, maduro e prático e consistente aos seus discípulos. Vou ler novamente. Todo o ensinamento do Mestre consistia em dar um treinamento doutrinário maduro, prático e consistente aos seus discípulos, né? Nós vamos ler essa sequência do texto que está apontando aí, Mateus 15, versículos 10 ao 11, e depois a gente vai dar uma pulada para os versículos 15
ao 20. Esses versículos, desculpa, esses versículos são um pouco diferentes do que estão apontados na lição, tá? Depois eu vou explicar o porquê, mas vamos lá. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Pulando para o versículo 15. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro, né? Nós já falamos sobre isso na igreja, né? O pastor Paulo já inclusive explicou bastante a respeito disso, dessa questão de lavar as mãos, e isso está muito em voga hoje em dia, né? Por causa dessa questão do coronavírus, né? Então, assim, até eu quis mudar o texto que está sendo proposto na lição, justamente para poder contextualizar, né? Então, essa questão do lavar as mãos não é somente o que a gente tem feito hoje, né? Lavar as mãos sempre que possível, chegou da rua, lava as mãos. Isso é questão higiênica, né? Mas no caso do texto, né, o contexto não era esse, não era higiene, era uma questão ritualística, né? Porque existia um cerimonial de lavagem das mãos, de purificação, né? E os discípulos de Cristo não estavam fazendo isso, né? E aí Jesus, ele deu um ensino prático, né? Como eu mencionei, eu vou voltar ao slide aqui, como eu mencionei que o ensino dele é prático. Os irmãos vão ver aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Todo ensinamento do mestre consistia em dar um treinamento doutrinário, maduro, prático e consistente aos seus discípulos. Então, o que Jesus fez, né, nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, foi algo prático, né? Ele saiu daquela questão de teoria e foi para a questão prática e mostrou para os discípulos que o que realmente importa é o que está dentro do coração, é o que sai do coração pela boca para fora, aquilo que a gente fala, os nossos pensamentos. Cristo está dizendo que isso é que contamina o homem, né? O que sai do coração é que contamina o homem. Então isso é um ensino prático, né? E isso a gente também aprende no discipulado, né? Se a gente começa a acompanhar as pessoas começam a caminhar com Cristo, elas começam a aprender esse tipo de interpretação da palavra de Deus, tá? Por que temos tão poucos discipuladores na igreja? Quais são as justificativas ou desculpas? E aí vai vir uma série, uma listagem de algumas desculpas que algumas vezes damos, né? A primeira já está aparecendo ali, ó. Falta de tempo. E aí eu coloco entre parênteses, né? Eu não, na verdade, o autor da lição. Falta de tempo ou prioridades erradas, né? Eu lembro que uma vez que eu dei aula lá na igreja, eu cheguei a falar sobre isso e vou repetir aqui, né? O tempo é igual para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas no dia, né? Então, o que eu faço dentro dessas 24 horas é que vai determinar se eu vou ter falta de tempo para uma determinada coisa ou para outra. Porém, né, existe a questão de prioridades, e aquilo que eu dou mais valor é aquilo que eu dou prioridade, né? Então, se tem algo tomando muito meu tempo, é aquilo ali que eu estou dando prioridade, né? E aí, quando a gente fala na questão do discipulado, né, a primeira desculpa que algumas pessoas dão é: eu não tenho tempo, eu tenho tanta coisa para fazer. É questão de tempo ou questão de prioridade? Cabe a reflexão aí, tá, meu irmão? Falta de preparo. Falta de preparo ou falta de disposição para se preparar? Porque ninguém nasce sabendo, irmãos, né? Tudo que nós sabemos, nós aprendemos com o tempo. Nascemos sem saber nada. Então,
eu acredito que todos têm condições de aprender o que quer que seja, desde que a pessoa se prepare para isso, né? Então, se eu quero ser um discipulador, eu quero discipular pessoas a caminharem na presença do Senhor, né? Eu tenho que me preparar, né? E para me preparar, eu tenho que ter disposição. Eu tenho que estar à disposição para poder me preparar, né? Falta de material adequado, né? Será que é isso? Será que falta material adequado para a gente fazer um trabalho legal de discipulado? Ou falta eu procurar esse material adequado? Porque o material nós temos fartos, né? Então, a falta de material adequado, no meu ponto de vista, não pode ser usado como uma desculpa, né? Porque se todos nós procurarmos os materiais, a gente vai conseguir achar alguma coisa, né? Falta de resultados, né? Ah, eu faço, mas eu não vejo resultado, eu não vejo fruto no meu trabalho, né? Será que são os resultados ou será que são as suas expectativas, nossas expectativas, que são muito imediatistas? Porque muitas vezes a gente quer o resultado para ontem, né? Eu comecei a caminhar com o irmão hoje e já quero que amanhã ele tenha o mesmo entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Isso acontece que eu estou na igreja há 20 anos. Tudo isso, por exemplo, tá? Então, como que eu posso querer esperar de um discípulo um resultado que ele faça igual a mim, sendo que eu tenho uma caminhada muito maior, muito longa, né? Então, assim, o resultado ele vem com o tempo, né? A gente vai crescendo de glória em glória, né? E a santificação a gente vai buscando a cada dia, né? Então, assim, é um processo. A gente não pode esperar um resultado assim, de uma hora para outra. Não, a gente tem que ir trabalhando para conseguir esse resultado que agrade ao Senhor. Falta de motivação, será que pode ser usado como desculpa? Ah, não estou motivado, eu não estou muito legal. Será que é falta de motivação ou falta de espiritualidade, né? Porque a pessoa, quando Gálatas 5 ele fala bem a respeito disso, a luta da carne contra o espírito, né? Então, se eu me alimento das coisas do espírito, eu vou matando a carne, né? E aí, a espiritualidade está nisso aí. Se eu começo a me alimentar do espírito, eu começo a ser uma pessoa mais espiritual, né? E automaticamente eu vou sendo motivado a fazer as coisas que agradem ao Senhor, né? Diferentemente do que acontece se eu tiver alimentado a carne, né? Se me faltar espiritualidade, né? E aí vai me faltar a motivação para fazer as coisas de Deus. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, assim, a falta de motivação, ela pode estar ligada à falta de espiritualidade, tá? Aí a gente vai começar a falar a respeito do discipulado, né? E aí já está escrito ali, o preço do discipulado tem o texto que é o mesmo texto que nós lemos lá no começo. Lucas, capítulo 14, 25 a 33. Pode ser que no decorrer de alguma explicação ou outra, a gente volte para conferir algum versículo, tá? Mas não nesse momento. Agora, eu vou ler aqui, ó. Discípulo é aquele que segue, imita seu mestre, né? Aprende e lhe obedece. Eu vou colocar no PowerPoint ali. Discípulo é aquele que segue, é aquele que imita seu mestre, é aquele que aprende com seu mestre, é aquele que obedece ao mestre. Então, partindo do pressuposto que o mestre é Cristo, ou melhor, pressuposto não, da certeza, convicção de que o nosso mestre é Cristo, né? E não o discipulador, no caso, né? Vou deixar bem claro assim. Eu estou discipulando alguém, né? Eu não quero que esse meu discípulo seja igual a mim. Não, eu quero que ele seja igual a Cristo, porque eu também quero ser igual a Cristo. Então, a dinâmica é essa. Eu estou fazendo um discípulo, não para mim, mas um discípulo para Cristo, assim como eu sou discípulo de Cristo, né? Então, quando a gente fala assim, discípulo é aquele que segue. É aquele que segue o discipulador, no caso o discipulador Cristo, aquele que segue a Cristo. É aquele que imita seu mestre, né? E aí entra aquela aplicação do apóstolo Paulo, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, eu estou discipulando você pode me imitar sim, porque eu imito a Cristo, né? Ou seja, consequentemente, se você me imitar, você vai estar imitando a Cristo, porque eu imito a Cristo.
Então a dinâmica é essa, né? É aquele que aprende com o seu mestre, né? Ou seja, o discípulo, ele está junto com o mestre e ele aprende. Lógico, ele está acompanhando ali, ele tem que aprender alguma coisa, né? E o mestre, ele vai ensinando, ele vai mostrando, né? A gente tem várias passagens na Bíblia, inclusive o texto que eu li aqui a respeito de lavar as mãos, que Pedro pergunta a Jesus, né? Senhor, explica isso aí direito, explica essa parábola, né? E o Cristo, ele explica aquela parábola. E tem vários outros textos que são dessa forma. Cristo, os discípulos pedem uma explicação, eles vão lá e aprendem porque o mestre ensina como tem que ser, né? E é aquele que obedece ao mestre, né? Então, a obediência também é fundamental, porque a pessoa que não obedece ao seu discipulador, ela não é um discípulo, simplesmente assim, porque o discípulo, ele obedece, ele entende que aquele que o está conduzindo, ele tem um conhecimento, né? E a gente entendendo que quem está conduzindo o discipulado é o próprio Cristo, né? Nós temos que estar em submissão, temos que estar em obediência, né? O verdadeiro discípulo precisa reconhecer que Cristo está acima de qualquer relação humana, né? E aí eu vou ler o versículo 26, né? A gente leu ali lá no começo, a gente leu 25 ao 33, eu vou voltar lá no versículo 26. Deixa eu achar ele aqui. Versículo 26. Vamos lá. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, né? É forte, né, essa palavra, né? Mas eu queria falar o seguinte, né? Aqui, em nenhum momento, Jesus está falando que nós devemos deixar de amar nossos pais, nossos filhos. A gente não precisa deixar de amar. Porém, até porque a Bíblia fala, né? Honra teu pai e a tua mãe, né? Então, como é que fica isso? Eu vou deixar de amar e eu tenho que honrar, mas em nenhum momento diz que tem que deixar de amar, né? Então, existem algumas interpretações aí de que eu tenho que colocar Cristo acima de tudo e eu tenho que abandonar minha família, e não é isso que o texto está dizendo. Tanto é que quando nós lemos, fala da questão de planejamento. Ele fala que se você não pode ir para uma batalha, né? Se você vai para uma batalha e você percebe que teu inimigo está num exército maior, o que você vai fazer? Você vai lá e pedir paz, porque você não vai conseguir combater. É uma questão de planejamento, né? E essa passagem está dentro desse contexto de planejamento. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando a gente aceita Cristo e começa a caminhar, né? Em alguns casos, pode acontecer de você enfrentar uma oposição. E aí essa oposição pode vir dentro de casa, da família, pode vir no trabalho, pode vir nas amizades, né? E aí sim, nesse caso, eu tenho que me posicionar sempre do lado de Cristo. Sempre eu tenho que me posicionar do lado do Senhor. Então, basicamente é isso que o texto está dizendo, né? Eu não posso amar mais nada, né? Não posso amar nada mais do que eu amo a Cristo. Cristo, ele tem que estar em primeiro lugar em tudo na minha vida, né? Então, se eu entro num conflito por causa da minha fé em Cristo Jesus, eu vou ficar com a minha fé, porque Cristo, ele tem que ser o principal. Se não for, se a gente começar a fazer concessões, aí, meu irmão, você já não tem mais essa característica de ser um discípulo de Cristo, tá? O verdadeiro discípulo precisa entender que o preço do discipulado é a cruz, né? Isso está no versículo 27, que nós já lemos, né? Eu vou voltar um pouquinho lá, no versículo 27, só para a gente relembrar, versículo 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí a gente vai ler um outro versículo, que também é de Lucas 9, 23, né?
O preço do discipulado é a cruz. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, né? E o que seria esse tomar a cruz diariamente, né? Essa questão de tomar a cruz, né? Eu entendo que é você abrir mão do seu próprio eu, do seu ego, da sua, como é que eu posso dizer? Eu até anotei alguma coisa aqui: negar-se a si mesmo. Levar a cruz é morte do orgulho, da própria vontade, né? E nesse caso, irmão, eu não estou me referindo a pecado não, porque pecado a gente tem que abandonar mesmo, né? Então, assim, eu vou lutar contra a minha vontade para poder seguir a Cristo, mas não estou falando de pecado, porque pecado você tem que lutar contra mesmo, né? Mas muitas vezes, essa minha vontade, de repente, não é pecado, de repente é algo legítimo. Por exemplo, eu quero trabalhar porque o trabalho me faz ter uma renda a mais, né? E aí eu começo a fazer uma hora extra no trabalho, e aí eu gosto disso, e com isso tomo o meu tempo e eu não me envolvo mais com as coisas de Cristo. Então, em algum momento eu vou ter que abrir mão, vou ter que deixar de fazer esse trabalho a mais, que não é pecado, é algo legítimo, mas pode atrapalhar a minha comunhão com Deus. Isso eu tenho que matar, esse orgulho tem que ser matado, tá? A cada dia. Ninguém pode seguir a Jesus e fazer o que bem entende, ou seja, a minha vontade, ela não pode prevalecer de forma alguma. A vontade do Senhor é que tem que prevalecer, tá? Seguir a Jesus é um ato de rendição, ou seja, eu me rendo a Cristo e me submeto à vontade dele. Eu não posso fazer a minha vontade se essa vontade for contrária à vontade do Senhor, tá? Deixa eu avançar um pouquinho aqui no PowerPoint. O verdadeiro discípulo deve conscientizar-se de que Cristo está acima de interesses e projetos pessoais. E aqui a gente tem uma aplicação interessante, né? Vamos refletir um pouquinho a respeito disso, ó. Pedro seguiu a Jesus de longe. Isso está em Mateus 26, 58, aquele momento que Cristo estava sendo preso para ser crucificado posteriormente, né? Pedro seguiu a Jesus de longe. Isso é próprio de quem não quer compromisso, pois seguir de longe denota distância, marca de quem não quer se envolver. A prova disso é que logo em seguida Pedro negou o Senhor. E que distância você está? A que distância você está de Jesus? É uma pergunta que a gente tem que refletir, né? Será que eu estou seguindo de longe? Será que eu não estou querendo me envolver, né? E o chamado é para que a gente se envolva, porque a pessoa que acompanha de longe, que é o dito amigo do Evangelho, né? Ele só acompanha, vai na igreja de vez em quando, não quer aquele compromisso, não tem como ser discípulo de Cristo dessa forma. Você passa a ser um discípulo de Cristo se envolvendo, tá? A importância do discipulado, né? Jesus como discipulador, né? Ensino e discipulado, né? Eu coloquei ali ministérios público e particular, que na revista ele menciona um pouco a respeito disso, né? O ministério público, que não é o MP, não é o ministério público que a gente conhece aqui no Brasil, não. É um ministério de Cristo voltado para o público. Era o ensino para as multidões. Jesus ele ensinava as multidões, né? Então esse era um ministério de Cristo. E o ministério particular já era o discipulado, né? Esse discipulado que Jesus ele tinha com os seus discípulos, né? Com os apóstolos que ele tinha mais próximo, né? Esse cuidado de discipular mesmo, né? Tá. E o coração da grande comissão. Lembra que eu falei lá no começo, né? Falei do ide e fazei discípulos, né? Então, em Mateus 28 fala a respeito disso. Esse fazer discípulos é o coração da grande comissão. Tá ali, o coração da grande comissão é fazer discípulos, né?
Porque não adianta ir, né, batizar e se não fazer discípulos, né? Pessoas que sigam a Cristo de forma genuína, de forma objetiva, de forma que venha a agradar ao Senhor, né? Então, inclusive assim, na revista menciona que dentre esses 4 verbos que eu falei, né, ir, fazer, batizar e ensinar, esses 4 verbos que se encontram nesse texto, segundo a revista, no grego, o único verbo que está no imperativo é o fazer, tá? Vou confessar aqui que eu não conheço de grego, não entendo, tá? Mas se realmente procede essa informação, o fazer discípulo, ele está nessa questão o fazer discípulo é o principal, tá? E então vamos avançar aqui, deixa eu passar aqui o PowerPoint. Jesus como discipulador, aí vem no tópico 2, o discípulo e o recém-nascido, né? Nasceu, e agora, né? Eu achei interessante essa analogia que ele faz com um recém-nascido e o recém-convertido, porque eu lembro que na semana passada, na lição, inclusive essa lição é uma continuação da semana passada, tá? Da lição 15, né? E na semana passada o pastor Kleuber teve a oportunidade de falar a respeito do acompanhamento que é necessário ter com um novo convertido, né? E o novo convertido é como uma criança recém-nascida, né? Precisa de cuidado, precisa de alguém que dê atenção, que alimente, no caso aqui é o alimento da palavra de Deus, né? E a pessoa que está começando a caminhar, ela é alimentada com leite, com leitinho, né? As coisas espirituais de forma gradativa, e com o tempo ela vai crescendo e vai criando aquela casca, né? Aquela maturidade cristã. Isso vem com o tempo, né? Mas aí a pergunta que fica, né? Quem é que vai cuidar do recém-nascido? Quem é que vai cuidar do recém-convertido, né? A pessoa se converte, chega na igreja, está lá no nosso meio, e aí? Quem é que vai acompanhar essa pessoa? Quem é que vai dar o alimento para que a pessoa possa crescer? Será que é o pastor que tem essa responsabilidade? Será que é só o pastor? Não, eu creio que não. Todos nós temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos novos convertidos, né? E a importância dos primeiros cuidados é isso que eu falei, né? De dar o alimento, de estar junto, de acompanhar esse crescimento espiritual. Vamos avançar um pouquinho aqui. A gente já está entrando no tópico 3, tá? A prática do discipulado. Quem pode ser um discipulador, né? Rapidinho, só para voltar um pouquinho, eu não posso deixar de falar, lá no tópico 2, né? A importância dos primeiros cuidados. Por que tem que ter essa importância? Eu já estava pulando isso, né? A pessoa que se converte, ela vem de um contexto, né? Ou seja, muitas vezes ela se converte, ela vai começar a enfrentar conflitos no próprio ambiente que ela convive, seja em casa, seja no trabalho, ambiente de amizade. Por quê? Porque houve uma transformação nessa pessoa. Agora, ele é de Cristo. Essa pessoa agora é de Cristo. Seu comportamento é um comportamento de pessoa de Cristo, né? E muitas vezes ele vai entrar em conflito, esse novo comportamento vai entrar em conflito com comportamentos que tinha anteriormente com pessoas que não são crentes, né? Então, o discipulador, ele tem esse cuidado, né, de chamar esse discípulo novo, esse recém-convertido e conduzir conforme a palavra do Senhor orienta, né? E dar aquelas instruções quando acontecer essas situações de conflito, né? O acompanhamento também é importante porque muitas vezes a pessoa vem lá de fora com já alguns conceitos, né? E esses falsos conceitos acabam muitas vezes prejudicando a caminhada, né? Então, o discípulo, quando ele vem com esses conceitos falsos, o discipulador, esse trabalho de discipulado é importante para poder mudar esses conceitos, né? Muitas vezes um conceito de uma religião falsa, uma seita, uma religião que não confessa o Senhor Jesus como Senhor, de fato, né? E até a questão de denominações, né, irmãos? A gente está num contexto aí
que algumas igrejas ditas evangélicas pregam um evangelho totalmente diferente do evangelho que a gente vê na Bíblia, né? Então até isso a gente tem que ter cuidado. A pessoa vem de uma outra igreja, precisa ser acompanhada assim para poder crescer conforme a palavra do Senhor orienta, tá? E muitas vezes também essas pessoas têm traumas, têm feridas do passado, questões mal resolvidas no passado, ou de repente até resolvidas, mas que de vez em quando trazem algum problema emocional para a pessoa. E o trabalho do discipulado é importante. Por quê? Porque todas essas questões que eu mencionei aqui, uma hora ou outra vem à tona. Cedo ou tarde, alguma situação dessa acontece. Seja um conflito, seja um pensamento que eu tenho equivocado, né? Ou seja, alguma coisa do passado, vai acontecer, vai vir à tona. E o discipulado, no caso o discípulo, tendo alguém que oriente, tendo um discipulador do seu lado, vai ser muito mais fácil passar por esse momento quando vier à tona, tá? Então, fechada essa questão, vamos avançar para a prática do discipulado, né? Quem pode ser um discipulador, né? Primeiramente, só pode ser discipulador quem já é discípulo, lógico, né? Como eu falei, o discípulo é de Cristo, não é do discipulador, né? Então, vou repetir, se eu tenho alguém que eu estou orientando, esse discípulo não é meu discípulo, é discípulo de Cristo, né? Por quê? Porque eu sou discípulo de Cristo. Então, partindo desse princípio, eu só posso discipular alguém a partir do momento que eu sou discípulo de Cristo, né? Então, é assim que funciona, né? E para ser um discípulo, precisa ter obediência a Deus e submissão à sua vontade, né? São duas coisas que eu juntei numa só, porque a partir do momento que eu obedeço a Deus, me submeto à sua vontade, eu estou demonstrando uma característica de discípulo, né? O discípulo também ele deseja conhecer intimamente a Deus, né? Eu tenho prazer de buscar a palavra de Deus, tenho prazer de conhecer mais desse Deus, né? Da forma como ele se mostra, da forma como ele se revela, enfim. Eu quero conhecer cada vez mais esse Deus, eu desejo conhecer intimamente esse Deus. Esse é um desejo do discípulo, tá? O discípulo também, né, precisa ter fidelidade nos compromissos. Na verdade, o discípulo e o discipulador, né? Nesse caso aqui, estou falando do discipulador, né? O discipulador precisa obedecer a Deus, desejar conhecer intimamente a Deus, precisa ser fiel nos seus compromissos, né? Então, a pessoa, para discipular outra pessoa, ela tem que ser exemplo, né? Não adianta a pessoa querer ensinar algo certo para alguém, sendo que ela faz o errado. Então, é uma contradição que chega a ser hipócrita isso, né? E o discipulador não pode deixar de ser fiel aos seus compromissos. Seja ele no matrimônio, seja ele nos negócios, seja ele no trabalho, tem que ter fidelidade sim, tá? Amor e preocupação com os outros. Isso também é uma prerrogativa do discipulador. Ele tem que ter o cuidado, tem que ter o zelo, tem que ter um amor pela vida do próximo. Ele não consegue ser indiferente ao sofrimento, à questão que o próximo está passando, e se ele pode ajudar, com certeza o discipulador, né? Alguém que tem essa característica de ser um discípulo de Cristo, ele não vai deixar de ajudar, sendo que ele pode ajudar. Ele tem essa questão do amor e da preocupação com os outros. Ele tem um tempo diário de oração, né? Isso é básico, a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, mas o discipulador, principalmente, ele tem que ter aquele momento a sós com Deus, aquele momento que ele abre o coração para Deus, aquele diálogo franco e aberto com Deus, né? Isso o discipulador tem que ter, esse tempo de oração com o nosso Deus, né? E a busca do reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, tudo que ele faz ou ela faz, né, que pode ser uma discipuladora também. Estou usando o tempo todo o verbo, a palavra no masculino, né, mas pode ser uma discipuladora também, né? Essa pessoa ela busca sempre o reino de Deus em primeiro lugar, né?
O que é discipular? Discipular é ensinar a obedecer, né? E tem uma referência ali, Mateus 28:19, que é um dos textos que a gente já leu da grande comissão, né? Ou seja, o discípulo, ele ensina a obedecer, né? Ele obedece e ensina como se faz para obedecer, né? Discipular é estar presente, aí que vai ser uma sequência de todo o capítulo 21 de João, tá? Discipular é estar presente, discipular é crer, discipular é falar a verdade em amor, né? Discipular é lançar alguém para o futuro, tá? Esse trecho aqui de João 21 foi quando Jesus apareceu para os seus discípulos depois de ter ressuscitado. É o último capítulo de João, tá? E aí, dentro desse contexto, é onde Jesus tem aquela conversa com Pedro, né? Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, né? É dentro desse contexto aí. Então, a gente viu aqui, discipular é estar presente, o próprio Cristo estava presente, né? Discipular é crer, os discípulos creram, que era Cristo que estava ali, né? Discipular é falar a verdade em amor, ou seja, Cristo falou para Pedro, né? Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Foi uma verdade que ele falou ali com amor, né? E lança alguém para o futuro. No caso, deu orientações ali aos discípulos, principalmente a Pedro, né? A respeito da expansão do evangelho, que eles seriam as pessoas usadas por Deus nesse processo, tá? Como iniciar o discipulado, né? Aí tem algumas orientações aqui, que segundo a revista, né? A gente está seguindo a revista, disponha-se a fazê-lo, acredite que você mesmo pode fazê-lo após receber o treinamento adequado, né? Com certeza, a partir do momento que a pessoa se dispõe a fazer e ela acredita que pode fazer, eu também acredito que qualquer pessoa que tenha sido treinada e que viva essa vida de busca, todas essas características que eu falei, né, a partir do momento que a pessoa tem essas prerrogativas, ela pode discipular sim, né? Então, ela recebendo um treinamento adequado, ela pode discipular, né? Procure material adequado. Há excelentes livros apostilas que podem ser usados, né? E no guia do professor há sugestões, ou seja, se você que está me vendo aqui agora, Adriano, gostei disso aí, eu quero me envolver mais com essa questão do discipulado, como que eu faço, né? E depois a gente pode conversar, você pode me procurar e eu vou tentar deixar aí nas informações aí do vídeo, né? Nos meus contatos, e caso você queira entrar em contato para a gente conversar, pode ficar à vontade, tá? Converse com seu professor, né? Como eu já falei agora. Ore pedindo que Deus lhe dê 1 ou 2 discípulos, né? Isso é importante, porque se você quer discipular, você precisa ter discípulos. Ou seja, precisa ter pessoas que você queira acompanhar, né? E se você, de repente, não consegue pensar em ninguém agora, né? Poxa, não vem ninguém à minha mente, né? Ora a Deus. Senhor, eu quero me envolver, eu quero discipular, eu quero que pessoas aprendam mais sobre o Senhor. Me ajuda nesse processo e pede a Deus para enviar essa pessoa, que ele vai atender a tua oração com certeza, né? Seja sensível à voz do Espírito Santo, estabeleça o local e horário definido e cumpra com o combinado. Ou seja, se você combinou com alguém um discipulado, um determinado horário, você precisa cumprir com isso, né? Eu marquei, vamos estudar toda semana, por exemplo, toda segunda-feira. Vou me encontrar com a pessoa para poder ensinar da palavra de Deus toda segunda-feira. Aí chega na outra segunda, pô, meu irmão, não deu. Vamos jogar para outra segunda-feira. E na outra segunda-feira não vai. Isso não pode acontecer, né? O discipulado, ele tem que ter essa questão de horário definido, né? E o discipulador tem que cumprir com aquilo que ele combinou, tá certo? Deixe-se gastar em prol do discípulo, né? Eu acabei não colocando aqui esse texto, né, de 2 Coríntios 12:15, mas esse versículo é o apóstolo Paulo dizendo que estava se gastando em prol dos irmãos lá de Corinto, né? Então, eu acabei não colocando, esqueci de colocar aqui no PowerPoint, tá? Então, a gente está caminhando para o final, a conclusão é essa aí, ó. O discípulo
ou melhor, vou ler de novo. O discipulado é uma relação comprometida e pessoal, em que o discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim se reproduzirem. Essa é uma frase de Cornfield, tá? Se você entendeu cada palavra dessa definição, seja um discipulador, né? Então, é isso, meus irmãos. Espero que você seja alcançado por essa palavra, tá? Que você assista até esse vídeo, nós vamos lançar outros, né? A gente tem uma previsão aí de pelo menos 2 semanas, né? Mas isso vai depender de como desenrolarem as coisas, a gente vai acompanhando aí noticiários. Mas outros vídeos virão. Acompanhe os vídeos do Pastor Paulo, tem sido bênção também, aí no canal da Igreja Batista do Jardim Oriental, tá? Se você ainda não segue, passe a seguir a Igreja Batista do Jardim Oriental, né? Ative o sininho lá no YouTube para receber mais vídeos como esse que você está recebendo agora, tá bem? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus.